Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 11 de outubro, nós vamos meditar de Sofonias, do capítulo 1 ao capítulo 3, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Algumas pessoas nem conhecem o livro de Sofonias. Às vezes, ele é pouco falado. Na igreja, se alguém dizer, abra sua Bíblia em Sofonias, vai ter alguns que vão olhar para o lado e surgir o questionamento: tem Sofonias na Bíblia? Pois tem. Mas nós que priorizamos a palavra de Deus não teremos dificuldade. Quando falar Sofonias, saberemos, é um profeta menor e ele, Yahvé, ocultou. Quer dizer, Sofonias, ele proclamou uma mensagem na primeira reforma religiosa que teve, possivelmente, ali no reinado do rei Josias, rei de Judá. Então, uma mensagem diretamente levada a Judá. E o propósito de Sofonias foi pregar a necessidade de se buscar a Deus em vista do julgamento, que ele denomina aqui como o dia do Senhor, que estava cada vez mais perto, não é? Então, esse é o motivo do livro de Sofonias. Ele tem apenas 3 capítulos, como Abacuque. Ameaças contra Judá e Jerusalém. Jerusalém, capital de Judá. Naquela palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Então, situando você sobre esses acontecimentos e a vivência desse profeta chamado Sofonias, está lá o reinado de Josias, não é? Esse contexto histórico em 2 Reis 22 e também em 2 Crônicas 34 ou 35. E aí, de fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor, consumirei os homens, os animais, as aves do céu, os peixes dos mares, e a ofensa com os perversos, exterminarei os homens sobre a face da terra, diz o Senhor, exterminarei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, exterminarei desde o lugar o resto de Baal, o nome do ministrante dos bois e do seu sacerdote. Os que sobre os eirados adoram o exército dos céus e os que adoram ao Senhor e juram por ele e também por Milcom. Os que deixam de seguir ao Senhor e os que não buscam ao Senhor nem perguntam por ele. Os dias da ira do Senhor, cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e o sacrificou aos seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais, os filhos do rei e a todos os que trajam vestiduras estrangeiras. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir o grito desde a porta do peixe e um uivo desde a cidade baixa e grande lamento desde outeiros. Uivai, vós, moradores de Mactés, porque todo o povo de Canaã está arruinado. Todos os que pesam a prata serão destruídos. Naquele tempo, esquadrinharei a Jerusalém com lamento e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho. E dizem no seu coração, o Senhor não faz mal. O Senhor não faz bem e nem faz mal. Por isso, serão saqueados seus bens, assolado as suas casas, e edificarão casas, mas não habitarão nela. Plantarão vinhas, porém
não lhe beberão o vinho. Está perto o grande dia do Senhor, está perto, muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso, né? É dia de trombeta, dia de rebate contra as cidades fortes quanto as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles derramará como pó, e a sua carne será tirada como esterco. No 2, são as ameaças contra os filisteus, né? Você conhece bem esse povo, não é? Os filisteus concentram-se e examina-te, ó nação, que não tens pudor. Antes que eu saia o decreto, pois o dia se vai como a palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o dia do Senhor. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura lograrei esconder-vos no dia da ira do Senhor, porque Gaza será desamparada e Asquelon ficará deserta, Asdote, ao meio-dia, será expulsa e Ecrom desarraigada. Ai dos que habitam no litoral, do povo de Quereitas. A palavra do Senhor está contra vós outros, ó Canaã, terra dos filisteus. Eu vos farei destruir até que não haja um morador sequer. E aí ele continua falando as ameaças também contra Moabe e Amon. E isso, né, é algo que outros profetas já o declararam, né, sobre essas nações. Então, na verdade, Sofonias ele só vem confirmar aquilo que os demais profetas já tinham falado. Ouviu o escárnio de Moabe e as injuriosas palavras do filho de Amon, com que escarneceram do meu povo e se gabaram contra o seu território, né? Então essa profecia de ameaças e decretos de Deus contra Moabe, contra Amon, contra os filisteus, contra a Etiópia, todas elas foram relatadas, por exemplo, por Jeremias, lá no capítulo 49, por Ezequiel, capítulo 21, por Amós, lá no capítulo 1, né? Então a gente vai ver isso se repetindo, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós, e na mesma profecia, né, que nós vamos ver aqui no capítulo 2 sobre Amon, nós vamos ver também contra a Etiópia e a Síria. Também vós, ó etíope, sereis mortos pela espada do Senhor, como diz Isaías lá 18. Ele estenderá também a mão contra o norte e destruirá a Síria e fará a Nínive uma desolação, a terra seca como deserto, né? Então, nós já temos muitas profecias a respeito da Síria, a sua capital, que teve um grande livramento na época de Jonas, mas que será destruída. No meio dessa cidade repousarão rebanhos de todos os animais em bandos, alojar-se-ão em seus capitéis, tanto o pelicano como o ouriço. Voz das aves retinará nas janelas, o monturo estará nos limites, porque já lhes arrancaram o madeiramento de cedro. Esta é cidade alegre e confiante, que dizia consigo mesma, eu sou a única, e não há outra além de mim, como se tornou em desolação, em pousada de animais. Qualquer que passar por ela assobiará com desprezo e agitação de mão. E aí, por fim, as ameaças, claro, contra Jerusalém. Também contra Jerusalém. Novidade? Nenhuma. Olha só. Ai da cidade opressora, da rebelde manchada. Não atende a ninguém, não aceita disciplina e não confia no Senhor.
Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela, e os seus juízes são lobos ao cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens pervertidos, e os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. O Senhor é justo e no meio dela ele não comete iniquidade. Amanhã após manhã traz ele o seu juízo à luz e não falha, mas o iníquo não conhece a vergonha. Exterminarei as nações, as torres estarão assoladas, fiz desertas suas praças, a ponto de não haver quem passasse por ela. E as suas cidades foram destruídas de maneira que não há mais ninguém que as habite. E aí a salvação da filha de Jerusalém é algo, né, que nós sempre temos na linguagem de cada profeta. A condenação, mas também uma mensagem de esperança. Esperai, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para os despojos. Porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda a terra está devorada pelo fogo do meu zelo. Então darei lábios puros ao meu povo, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirva de comum acordo. Da lei do rio da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersação, me trarão sacrifício. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com que te rebelaste contra mim. Então tirarei do meio de ti, e os exultam na sua soberba. E tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte, mas deixarei no meio de ti um povo modesto, humilde, que confia em nome do Senhor. O restante de Israel não cometerão iniquidade e nem profetizarão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem o espante. Cante, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija de todo o coração, exulta, ó filha de Sião. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti, tu já não verás mal algum. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.